Agora, professor, quero te perguntar uma coisa. Você nunca se interessou pela psicologia ou psiccanálise no esporte? Ou porque Aham. pelo que eu acompanho do seu trabalho, você e é sempre aquilo, né? O futebol é a coisa menos como que é? Menos importante É. que a galera leva mais É a importância, menos né? importante das mais importantes da Sim. vida, né? E você, claro, fala de coisas que são muito mais importantes pro cotidiano, né? Uhum. Mas o futebol também tem não só o muito futebol, mas o importante. esporte como um todo, né? Não, eu acho isso pouco estudado mesmo, né? Tem os trabalhos do Wisnik, tem os textos do Nelson Rodrigues, né? Mas para o lugar social que o futebol tem no Brasil, que ele é uma linguagem que corta a raça, corta etnia, corta a classe. O futebol é um assunto que as pessoas podem conversar. Agora, com as mulheres chegando mais ainda, você está rompendo essa barreira, né? Então, ele fala muito do que é o Brasil. Ele consegue colocar junto pessoas e histórias de vida e maneiras de você lembrar o que é uma família, o que são os momentos bons e ruins, as tensões, as crises, né? E a gente, eu acho que assim menospreza um pouco, acha que é um assunto para pessoa que enfim, é um lazer só, né? Eu acho que precisamos estudar mais o futebol e de fato a psicologia para valer, assim, dentro do vestiário, ela começou muito recente no Brasil e ainda enfrenta muita resistência, né? Os nossos técnicos, o Filipão, eu sou psicólogo aqui, pô. Eu gostava do Filipão, mas faz diferença, né? A gente tem bons exemplos, né? A Kátia, o psicólogo do Botafogo, o Zé, que foi do Botafogo, um cara muito, muito interessante, mas é uma atividade assim para são poucas pessoas. Né? Tem dá pra você se especializar em psicologia do esporte? Tem essa vertente? Tem essa vertente, né? Ela é relativamente recente, não sei, chutaria que ela tem, sei lá, 20 anos, na organização assim mais acadêmica, né? E ainda enfrenta muitas dificuldades, né? Para você ter o seu trabalho reconhecido, porque às vezes faz parte da comissão técnica, mas às vezes tem que vir de fora. Sim. Né? Ou seja, o técnico tem que bater um pouco o pé e tal. E tem muito receio também de que você vai conversar com o time, conversar com as pessoas. Nem sempre isso em alta performance, né? Você nem sempre tem a certeza de que isso vai ajudar o jogo, né? Porque às vezes você escuta uma pessoa e ela leva a coisa para um lado, para o outro, ela passa por um momento ali de transformação e que ela não vai jogar bem no próximo jogo. Talvez ela jogue bem no próximo campeonato, né? Mas vida de jogador, isso eu vi, porque assim, deu uma olhadinha, né, no que é a vida de um jogador de futebol, que é muito imponderável. É muito... Você joga bem, mas o técnico não te escala. Daí, naquele dia que o olheiro vai, põe o outro no teu lugar, você se machuca. Eu joguei bola uma época com o Carlinhos, que era preparador físico. Foi preparador de seleção. Que era de São Paulo. Neves, Sim. E a gente perguntava pra ele, e aí, cara, como é que é? Quem que é o mais foda? Esse aqui é o melhor? Escuta, profissional, a gente torce pra ninguém se machucar. A gente torce para que não dê zica, para que não acabe nenhuma carreira de ninguém aqui. É um negócio que está envolvido ali, a gente vê os milhões, mas a maior parte são caras que estão dando tudo naquela única chance que tem de crescer na vida, de ter um lugar, e que às vezes aquilo vai por água abaixo numa entrada que um cara dá por trás, numa contusão, numa bola bateu e não entrou, você perde o seu contrato, né? É uma vida de heróis mesmo, né? Não os grandões. O baixo clero, assim, a vida do chão, né? Do atleta que viaja pra cacete, e daí joga de novo e se machuca e vive com dor.
Isso é uma coisa que não sei se está claro para todo mundo. O jogador vive com dor. Dia, segunda, terça, quarta, quinta, domingo, depois dor de novo, e dor de novo, e dor. A vida dele é com isso, né? Eu te perguntei isso porque eu acho que com o advento das das nossas redes às vezes mais antissociais do que sociais, né? A coisa triplicou, né? A pressão triplicou, a cobrança triplicou, as críticas chegam com muito mais força. Cara, o Palmeiras mesmo, você falou que é uma coisa recente. O Palmeiras até 2020, acho, não tinha uma psicóloga com o time profissional, cara. Pois é. E aí chega o Abel, que é um cara que bate na tecla do mental o tempo inteiro, cara. Você vê como a coisa muda. Hoje deve ser uma das coisas mais importantes, assim, sabe? Tem a Gisele, que veio da base, que faz um trabalho sensacional no clube. Mas, o Rafael Veiga, a gente sabe, né? Um processo de recuperação, de amadurecimento, teve uma participação. Ele cita o Fernando Diniz na época que ele jogava no Atlético Paranaense, né? Que o Fernando Diniz obrigou, entre aspas, ele fazer a terapia e até hoje ele faz, né? E o Diniz é um técnico que ele sempre bateu na tecla do... Ele gosta muito mental, dessa parte psicológica, de tratar o atleta como ser humano, de entender porque o cara não tá performando, sabe? Sim. Porque muitas vezes eu acho que é isso. Às vezes o cara não tá bem da cabeça e o cara não vai saber performar se ele não tiver bem da cabeça. Ele pode estar com o corpo voando, só que se o cara não tiver... E pode ser ao contrário também, né? Por exemplo, o Scarpa, ele veio aqui, o Scarpa, quando ele foi ano passado eleito o craque do brasileiro e tal, só que no final do campeonato tava rolando aqueles processos lá, né? Que ele tomou o golpe ou não. Perdeu dinheiro só que ele falava que ele descontava no futebol. Então, o futebol era a válvula de escape dele. Ele jogava na dificuldade dele extra-campo, ele conseguia canalizar e jogar melhor dentro de campo. Então, não tem uma ciência exata, é muito relativo, né? Como a gente faz na psicologia de forma geral, né? Você não tem um receituário, vai funcionar para todo mundo. Para um, você tem que chamar o ódio. Vamos lá, e para o outro tem que ser a paz, para o terceiro tem que ser o medo, o quarto tem que rever outras coisas, né? É difícil porque você tem aí 2 níveis, né? Você tem o nível da história individual e você tem um processo de grupo, que não gosto de você, tô junto com você torcendo para ferrar o outro, que é uma coisa que a gente também escuta e também lida, né? Então, muitas vezes o psicólogo de um time, ele tem que fazer essa dupla função, tem que fazer mediação da comissão técnica com a diretoria, ele vai escutando, é um pouco como o psicólogo no hospital, né? E tem essa... vamos dizer assim, esse fator de risco, né? Quando qualquer pessoa vai procurar análise, às vezes ela piora e depois ela melhora. Tem aquele momento que ela precisa piorar para ela melhorar. Tem aquele momento em que você vai fazer uma grande reformulação na sua vida, mas está na final do campeonato. Então, engrena ou não engrena o teu processo com o processo macro que você está vivendo, né? E é até legal que o professor falou aqui, qual que é o objetivo do psicólogo? Melhorar o ser humano, o lado pessoal dele, ou só pensar no rendimento esportivo, independentemente de como ele tá em casa, de como tá o casamento dele, ou a família, né? Então, é uma linha bem tênue isso aqui. E você tem que sentar com o treinador tem que acreditar no trabalho do especialista, sabendo que é a longo prazo, só que no mês que vem já pode ser outro treinador, então esse ecossistema não tá ainda encaixado, né? O Pó de Porco agora tem site, www.podporco.com.br. Lá você vai saber tudo sobre o nosso podcast. Avante palestra e segura os porco!